Olá, turminha. Aula passada nós trabalhamos ângulo formado por duas retas. Alguns alunos tiveram uma certa dificuldade, então hoje nós vamos detalhar melhor esse conteúdo. Vamos primeiro trabalhar aqui ângulos opostos pelo vértice. Então nós temos duas retas concorrentes aqui, R e S. Essas retas vão formar quatro ângulos. Esses quatro ângulos são dois opostos pelo vértice. Eu pintei aqui da mesma cor os ângulos que são opostos pelo vértice. O vértice é esse ponto aqui, esse V. Então esse ponto V representa o vértice. De um lado está o ângulo A, do outro lado o ângulo B. Então são ângulos opostos pelo vértice. Se ângulos são opostos pelo vértice, eles têm o mesmo valor. Do outro lado nós temos o ângulo X e do outro lado o ângulo Y. Esses ângulos são opostos pelo vértice, são opostos por esse ponto, são contrários. Então eles também têm o mesmo valor, esses ângulos de mesma cor têm o mesmo valor. São ângulos congruentes, portanto são ângulos que têm a mesma medida. Então, continuando aqui, nós temos aqui, dois ângulos que são opostos pelo vértice, eles são congruentes e têm a mesma medida. Eu coloquei aqui, o ângulo X é congruente ao ângulo Y. O ângulo A é congruente ao ângulo B. Então, nós temos que ângulos que são opostos pelos vértices, eles têm a mesma medida. Eu coloquei aqui este outro exemplo. Nós temos aqui, a soma de dois ângulos que estão sobre a mesma reta é igual a 180. Por exemplo, se eu somar o ângulo A mais X, está sobre a reta R, vai dar 180. Se eu somar o ângulo B mais Y, vai dar igual a 180. Portanto, a soma de ângulos que estão sobre a mesma reta vai dar igual a 180. Eu vou trazer aqui para mostrar. Por exemplo, está aqui, A mais X, X mais A está sobre a reta R. Então, nós temos um ângulo raso, um ângulo de 180 aqui. Quando você somar A mais X, dá 180. Se você somar B mais Y, também dá 180. Está sobre a reta X aqui, Se você somar X mais B aqui sobre a reta S, também vai ter o mesmo valor. Ou se somar A mais Y, que está sobre a reta S também, também vai dar 180. Então, quando você somar dois ângulos desse aqui, mede 180. Vocês entenderam mais ou menos? Entenderam? Então, vamos à próxima. Nós temos aqui, ângulos correspondentes. Então, ângulos correspondentes são ângulos que têm a mesma medida também. São ângulos congruentes. Nós temos duas retas paralelas, reta R e reta S. Elas são cortadas por uma reta T, uma reta transversal. Então, essa reta T, quando ela intercepta essas duas retas paralelas R e S, ela vai formar ângulos que são congruentes. Então, na verdade, aqui são formados 8 ângulos. 4 aqui e 4 aqui. Mas agora nós vamos trabalhar separadamente. Primeiro eu coloquei o ângulo A e o ângulo E aqui, A e E. Então, esses ângulos estão sobre as retas paralelas, eles são iguais. O valor de A é igual ao valor de E. Coloquei aqui, A e E são ângulos correspondentes, portanto, eles têm o mesmo valor. Se estão sobre a mesma reta, têm o mesmo valor. O valor de A e o valor de E é o mesmo. Continuando, completei aqui ainda mais. Nós temos aqui, as mesmas retas paralelas, R e S, e nós temos aqui, já tínhamos o ângulo A e o ângulo E. Agora nós colocamos mais o ângulo B e o ângulo F. Então, o ângulo B e o ângulo F estão sobre retas paralelas e foram traçados por uma reta transversal. Então, esses ângulos têm a mesma medida. São chamados ângulos correspondentes, têm a mesma medida. B e F são ângulos congruentes, portanto, ângulos de mesma medida. Mais um exemplo aqui. Nós temos aqui as mesmas retas R e S paralelas, cortadas por uma reta T aqui, transversal. E nós temos
o ângulo C e o ângulo G. Também ângulos de mesma medida. São ângulos congruentes, são ângulos de mesma medida. Ok? Então, os ângulos correspondentes têm a mesma medida. Vamos ao próximo aqui, ó. Agora um exemplo. Nós trouxemos aqui o seguinte, ó. Nós trouxemos dois exemplos. Eu trouxe primeiro aqui, ó. Novamente, reta S e reta R, né? Pode ser qualquer reta aqui, não só RS, cortadas por uma reta T transversal. Essas retas determinam ângulos de mesmo valor, ângulos medindo 60 graus, ok? Agora nós vamos continuar explicando. Olá, turma, continuando aqui, ó. Nós temos aqui, ó, retas paralelas, RS, e aqui nós temos um ângulos correspondentes, x e 60. Se eles são correspondentes, eles são congruentes, logo eles têm o mesmo valor. Então, aqui eu posso garantir que o x ele é igual a 60, porque eles são ângulos correspondentes, ângulos de mesmo valor. X igual a 60 graus. Vocês entenderam? Vamos a outro exemplo aqui envolvendo equações. Ó. Nós temos retas paralelas, RS, nós temos T, que é a transversal, e essa reta T determinou sobre as retas RS ângulos correspondente, nesse caso, ângulos de mesmo valor. Então, aqui nós vamos resolver essas equações. Para resolver essas equações, eu vou escrevê-las aqui embaixo. 2x menos 30 igual a x mais 20. Agora, nós vamos resolver. Ó. Para resolver equações, nós vamos passar as incógnitas, no caso, a letra x para o mesmo lado e os números para o outro lado. Então, no primeiro membro, eu quero só letras. Eu tenho aqui, ó, 2x menos 30. Vou trazer esse x que está lá do outro lado para esse primeiro membro aqui, ó. Quando esse x passar para cá, ele está positivo, vem negativo. Vou repetir, vou deixar lá do outro lado o 20. 20 está positivo, continua positivo lá do outro lado. Agora, nós vamos passar agora, ó, nós temos 2x, aí esse x vem para cá para subtrair, ó, quando não tem número eu coloco 1 na frente do x, vou repetir essa igualdade, lá do outro lado tem 20, vou passar esse 30 para o lado de lá, ó. Ele está desse lado, eu quero de um lado só letra e de outro lado só número. Então, passando agora esse x para o outro, esse 30 para o outro lado, ele está negativo, passa positivo. Agora eu vou resolver essa primeira parte aqui, ó. No primeiro membro eu tenho 2x menos 1x, eu fico só com 1x, ó. 2 menos 1 fica 1. Do outro lado eu vou somar 20 mais 30 dá 50. Estou apressado para chegar a 50, né? Então, nós chegamos que x é igual a 50 graus. O número que está na frente passa dividindo. Nesse caso, se você dividir 50 por 1, é 50. Não precisa, quando ficar 1 aqui, você não precisa dividir. Mas se for um número diferente de 1, 2, 3, qualquer valor, você precisa trazer para cá dividindo. Neste caso, não precisa fazer, mas eu vou fazer para que você não esqueça de fazer esse processo. Eu tenho 50, o número que está multiplicando, passa dividindo. Quando eu fizer essa divisão, permanece o 50, já que 1 não modifica.